Olá, bonjour, comment allez-vous? J'espère que bien, voilà! Bom, hoje eu tô aqui toda colorida, como vocês podem ver, de blusa de lã pra enfrentar o frio aqui de Curitiba, pra ensinar pra vocês uma coisa que o pessoal tem me pedido muito, que é como fazer perguntas em francês. O que a gente pode usar pra fazer perguntas em francês? Qual é o lugar correto do verbo pra se colocar numa frase interrogativa? Quais são as palavrinhas interrogativas que a gente tem aí à disposição no nosso vocabulário? Vamos lá aprender mais uma coisa nova então? Ui! Pra quem não me conhece, eu sou Janaína do Bonjour Abajur e esse vídeo é para ensinar para vocês o uso das palavras interrogativas e a forma com que a gente vai usar para construir, para fazer perguntas em francês. D'accord? On y va? Bom, então, antes de te dar alguns exemplos de palavras interrogativas, aquelas palavras que a gente vai usar para fazer perguntas, sabe? Então, eu queria te contar uma coisa sobre a forma de fazer perguntas em francês. Na verdade, nós possuímos 3 formas de fazer perguntas em francês. E eu vou dar aqui para vocês os 3 exemplos. Na seguinte frase, eu posso dizer assim, olha, quand tu vas à l'école? Quand tu vas à l'école? Ou seja, quando você vai para a escola. Quand tu vas à l'école. Normal, quando você vai para a escola. Essa é uma das formas de fazer pergunta, com o pronome, com o sujeito antes do verbo. O tu tá antes do va ali, né? Então, com o pronome antes do verbo. A gente tem uma segunda forma de fazer pergunta em francês, que é invertendo e colocando o verbo na frente, tá? E aí ficaria assim, quand vas-tu à l'école? Quand vas-tu à l'école? A gente inverteu e colocou o verbo na frente, não é isso? Agora o va tá antes do tu. Atenção, muita atenção para o que a prof vai te falar agora. Quando a gente coloca o verbo na frente e faz essa inversão, a gente sempre tem que colocar um hífen, tá? Repetindo, quando o verbo vier na frente do sujeito do pronome, né, do pronome pessoal, no caso aqui o tu, a gente tem que colocar um hífen, um trait d'union. Oui, voilà. E a gente tem ainda uma terceira forma de fazer perguntas em francês. E como é que é essa terceira forma? A gente vai usar o est-ce que na frase. Est-ce que. Esse est-ce que, deixa eu explicar para vocês, ele não é obrigatório, tá? E ele, na verdade, não quer dizer nada. Ele é muito usado para dar ênfase, pra gente reforçar que aquilo ali vai ser uma pergunta. Então, no caso do exemplo que eu dei, quand tu vas à l'école, quand vas-tu à l'école? Se eu acrescentar o est-ce que, ficaria quand est-ce que tu vas à l'école? Quand est-ce que tu vas à l'école? Isso mesmo. Seria algo como quando é que você vai para a escola? Entenderam? Ele não é obrigatório, mas ele é bastante usado, principalmente na linguagem oral, para a gente reforçar que aquilo ali é uma pergunta. D'accord? No decorrer desse vídeo, eu vou dar outros exemplos usando o est-ce que também. Mais uma observação importante aqui. Se você tem um ouvidinho bom, você deve ter notado que eu não li quand est-ce que tu vas à l'école com esse D aí, com som de D do quand. Quando a gente tiver uma vogal depois do quand, o D vai virar T, isso na linguagem oral, porque a linguagem oral acabou evoluindo para esse tipo de pronúncia. Então o D do quand vai virar T e a gente fica assim, ó, quand est-ce que tu vas à l'école? D'accord? Então, isso bem explicadinho, a gente já pode passar para as palavras interrogativas. E a gente pode começar justamente com quando, quand, que eu acabei de dar o exemplo. Vou dar outros exemplos aqui para vocês. Eu tô com o micro aqui no meu colo para não esquecer de contar nada para vocês, tá? E aqui eu tenho exemplos com o quand, que é o seguinte. Quand tu pars en vacances? Quand tu pars en vacances? Quando você parte, quando você sai, quando você viaja de férias. E como eu falei, a gente pode inverter e colocar o verbo antes. Quand pars-tu en vacances? Quand pars-tu en vacances? Ou também posso colocar o est-ce que para reforçar que aquilo ali é uma pergunta. Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand est-ce que tu pars en vacances? Bom, em português também a gente tem algumas formas de fazer a mesma pergunta, né? Em francês não podemos
poderia ser diferente. Até porque o francês e o português são duas línguas latinas, ou seja, elas têm a mesma origem, como você sabe. Então tem muitas semelhanças entre uma língua e a outra, principalmente em termos de gramática, de origem, de estrutura da língua. Não é isso? Bom, a gente viu então o quand como palavra interrogativa, quando. Não esquece de caprichar na pronúncia. A gente sabe que o AN em francês é bem fechadinho. A boca tem que estar redonda. Não dá pra falar assim, can. Nem parece francês, né? A gente vai sempre puxar lá pra frente, porque o francês é uma língua mais gutural. Então a gente vai sempre pronunciar con. O AN, do modo geral, é pronunciado dessa forma, redondinho. Vamos para a segunda palavra interrogativa, então, que é o nosso que significa quem. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Qui va à la fête? Qui va à la fête? Ou seja, quem vai na festa, tá? Outro exemplo. Qui parle? Qui parle? Quem fala? Quem tá falando? D'accord? E vamos dar um outro exemplo com avec. Avec qui tu habites? Avec qui tu habites? Ou seja, com quem você mora? Avec qui tu habites? Posso fazer inversão e perguntar de outra forma. Tu habites avec qui? Avec qui est-ce que tu habites? Com est no meio. Aquele que eu já contei que reforça que a pergunta é uma pergunta. Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, não esqueça de deixar o comentário nos comentários de vocês no vídeo, que eu sempre tô disponível para responder, tá bom? Bom, e de repente você deve estar se perguntando, mas se tem várias formas de fazer pergunta, né? Qual que é a mais certa, ou qual que é a mais usada, ou qual que é a diferença entre elas? Na verdade, não tem isso, tá? Todas são certas. Uma, de repente, é mais usada na forma oral, outra é mais usada na forma escrita, mas todas estão corretas. Quando eu coloco o est que no meio, geralmente é para linguagem oral, é para quando a gente está falando. E quando a gente faz a inversão e coloca o verbo na frente, geralmente a gente dá uma elevada no nível da língua, ela fica um pouquinho mais soutenue. Então, às vezes, né, na maioria das vezes a gente usa a inversão para a forma escrita, d'accord? Mas todas estão corretas e todas são bastante usadas. Bom, agora a gente vai para a terceira palavrinha interrogativa, que é voilà. Vocês sabem que o U em francês tem som de U, não é isso? A palavra interrogativa U, que significa onde, d'accord? Olha só os exemplos que eu separei aqui. Où vous allez en janvier? Où vous allez en janvier? Aonde você, no sentido do senhor, a senhora vai, ou vocês vão em janeiro, porque eu usei o vous ali, né? Então eu coloquei où vous allez en janvier. Posso inverter, colocar o verbo antes. Où allez-vous en janvier? Où allez-vous en janvier? Onde você ou vocês vão em janeiro? Ou o que? Com est que? Como é que fica? Où est-ce que vous allez en janvier? Voilà. Onde é que você vai, vocês vão em janeiro? A palavrinha interrogativa, então, é o où. E voilà! Continuando a aprender a interrogar o mundo que nos cerca, fazer perguntas, demander, poser de questions, interroger, questionner. Eu vou passar agora para vocês mais uma palavrinha interrogativa, que é o pourquoi. Pourquoi, como vocês já devem perceber, significa o quê? Por quê, não é isso? Pourquoi. Então vamos ver os exemplos que eu separei. Pourquoi tu étudies le français? Pourquoi tu étudies le français? Por que você estuda francês? Pourquoi? Ou então, pourquoi tu préfères les séries d'aventure? Pourquoi tu préfères les séries d'aventure? Por que você prefere séries de aventura? Gente, mas prestem bem atenção agora, porque a resposta é diferente, tá? A gente usa para perguntas o pourquoi, como eu acabei de ensinar aqui, e para a resposta, para frases afirmativas, a gente tem que usar o parce que. É que nem em inglês. Em inglês a gente tem why e because. Então, em francês a gente tem o pourquoi e o parce que. D'accord? É sempre assim. Para frases interrogativas, pourquoi. Para frases afirmativas, parce que. Então vamos para os exemplos. Eu perguntei ali, pourquoi vous étudiez le français? Pourquoi tu étudies le français? A resposta pode ser então, por exemplo, j'étudie le français parce que je veux étudier en France.
Parce que je veux travailler en France. Porque eu quero estudar na França, porque eu quero trabalhar na França. J'étudie le français parce que j'adore ma professeure de français, né? Porque eu adoro minha professora de francês. E por aí vai. Só não se esqueçam então que o pourquoi é para pergunta e o parce que para respostas, para frases afirmativas. Oui, oui, voilà. E a gente vai agora para a próxima palavrinha interrogativa para fazer perguntas, para questionar, pour poser des questions, que é o comment. Comment. Novamente atentando aí pra pronúncia, não é comment, não, tá? É ó, comment. Boca redondinha com A-N e E-N sempre mais fechadinho. Capricha nessa pronúncia, que é isso que faz o francês ser uma língua tão linda. O comment, então, significa como, de que forma. Por exemplo, comment vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? Ou seja, como é que você vai pra escola? De que forma, tá? Aí eu vou ensinar mais uma coisinha para vocês aí, aproveitando o comment e a pergunta que eu fiz, pra gente, como é que a gente fala eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de metrô? A gente sempre vai usar a preposição en, la préposition en. Então olha só que legal, vou dar os exemplos aqui. Je vais à l'école en voiture. En voiture, ou seja, eu vou para a escola de carro. Este de é a preposição en em francês. Então escutem só, meios de transporte geralmente vai ser en, tá? En bus, de ônibus, en métro, de metrô, en avion, de avião, en fusée, de foguete, tá? En train, de trem, d'accord? Sempre a preposição en. Isso quando a gente estiver dentro de um transporte, tá? Mas e se a gente estiver fora? Isso, fora, por exemplo, a pé. A pé, na verdade, não é um meio de transporte, né? Mas e se eu for falar, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, quando a gente tá externo, quando a gente não tá dentro de um transporte, aí já não é mais en, atenção, tá? Aí preposição para este tipo de meio de transporte é a. Então, je vais à l'école à vélo, ou seja, de bicicleta, à moto, de moto, a pied, a pé e, por exemplo, também a cheval, de cavalo, a cavalo. É a cavalo e não de cavalo, né? A cavalo, a cheval. Então tá dentro de algum lugar, en voiture, en bus, en fusée, en avion, en métro, en train. Tiver fora é a moto, a vélo, a pied, a cheval, etc. Ça marche? Bom, e aí a gente vai passar pro combien. Combien. Oui, que significa quanto, quanta, quantos, quantas. Gente, tem coisa que é mais fácil no português, mas tem coisas que é mais fácil no francês, sabia? E combien é uma delas, porque em português a gente tem variação de gênero e de número. E em francês não, em francês tudo é combien. Masculin, féminin, singulier e pluriel. Então é o famoso quanto custa, a frase importante da gente aprender. A gente vai usar o combien. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ou posso perguntar também, combien ça fait? Quanto é, quanto faz, quanto custa? Combien ça coûte? Combien ça fait? Mais um exemplo, olha só. Combien d'étudiants il y a dans votre salle de classe? Combien d'étudiants il y a dans votre salle de classe? Quantos alunos tem na sua sala de aula? O il y a, esse il y a é aquele tem de haver, de existir, né? Do nosso verbo haver. Quantos alunos tem, existem, né? Na sala de aula. Então o combien, quanto, quanta, quantos, quantas. Et voilà, deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Combien ça coûte, combien ça fait. E agora a gente vai terminar com o famoso qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Atenção, gente, que esse é chatinho para escrever, tá? O meu conselho é que vocês escrevam, que treinem mesmo, escrevam várias vezes numa folha para não esquecer, para praticar mesmo a escrita, porque tem apóstrofe, tem hífen. Então ele soa um pouquinho esquisitinho para nós no começo, mas a gente pega ele fácil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? O que é, tá? Ou a gente também pode perguntar c'est
quoi ça? O que é isso? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? É a mesma coisa, mas atenção, a gente só usa para objetos e lugares, tá? A gente não vai olhar para uma pessoa e perguntar qu'est-ce que c'est? O que é isso? Isso é pejorativo, né? Se a gente quiser perguntar de pessoa, a gente vai usar aquele que a gente aprendeu no comecinho, que é para pessoa. O qu'est-ce que c'est? E c'est quoi ça? É para lugares e objetos. Por exemplo, olha aqui. Tô com a minha garrafinha de água aqui. Aliás, se eu perguntar qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est une bouteille. C'est une bouteille. É uma garrafa fofésima, aliás, de Paris e tal, né? Enfin. Outro exemplo, olha aqui, ó. Meu enfeite que eu tenho aqui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel. É a Torre Eiffel, não é mesmo? Então, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Beleza? Tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam aproveitando esse vídeo. E agora eu vou terminar com mais uma palavrinha interrogativa que tem variação de número e gênero em francês, que é o qual, tá? Mas atenção, como eu acabei de falar, tem variação de gênero e número. Então vai ter qual pro masculino, qual pro feminino, qual pro singular e qual pro plural, tá? Vou dar os exemplos aqui pra vocês. Olha só, tem os 4 quel. E a pronúncia? Quel, quel e quel. Isso mesmo, tá? A pronúncia é igual, não muda. A gente só vai saber a diferença, então, pelo contexto e pela ortografia. E atenção na hora da ortografia, porque como todo mundo tem a mesma pronúncia, às vezes a gente come um E, come um S, mas não pode não. Tem que prestar bem atenção na hora de escrever para escrever certinho, d'accord? Vamos dar os exemplos, então? Quel é masculin singulier, ou seja, masculino singular. Por exemplo, quel est votre métier? Quel est votre métier? Métier é a mesma coisa que profissão. Então, quel est votre métier? Qual é a sua profissão? Je suis professeur, je suis étudiant, je suis médecin, je suis avocat, avocate, chanteur, chanteuse. Ça va? Quel est ton métier? Quel est votre métier? D'accord? Bom, o quel féminin singulier, feminino singular. Vamos dar um exemplo? A gente pode perguntar assim, ó. Quelle est votre actrice préférée? Quelle est votre actrice préférée? Qual é sua atriz preferida? Então, esse qual, como a gente está se referindo à atriz, é feminino singular, certo? Quelle est votre actrice préférée? Ah, mon actrice préférée, c'est Audrey Tautou, par exemple. D'accord? Ça marche? Bom, então vamos pro exemplo do quel, masculin pluriel, masculino plural, pluriel, isso aí. Eu posso falar assim, olha, quel pays vous connaissez? Quel pays connaissez-vous? Quel pays vous connaissez? Ou seja, quais países você conhece? Quais países? Em francês é masculino, né? Então, masculino plural. O quel, com S, embora a gente não pronuncie, o S existe, é obrigatório, ele indica ali o plural. Quel pays vous connaissez? Quais países vocês conhecem? Você conhece o vous, né? Par exemple, je connais la France, l'Italie, l'Argentine et les États-Unis. D'accord? Je connais la France, l'Italie, l'Argentine et les États-Unis. Voilà, très bien. E, para terminar, o exemplo com o quel, féminin pluriel, ou seja, feminino plural. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Quelle langue tu parles? Quelle langue tu parles? Ou quelle langue vous parlez? Quais línguas você fala? Ou vocês, se for o vous, plural, né? Então, esse quel se refere a línguas, que é feminino plural, então ele tem um ES no final, que indica feminino plural. Quelle langue vous parles? Quelle langue vous parlez, pardon? Ou quelle langue tu parles? Ah, moi, par exemple, je parle portugais, français, anglais et italien. Et vous, quelle
langue vous parlez? Bom, então é isso, minha gente linda, meus amores, mes amours, mes étudiants. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu procurei dar uma porção aí de palavrinhas interrogativas, muitas informações sobre como fazer perguntas, poser de question, o lugar do verbo ali, do pronome. Acho que foi bem proveitoso, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado muito. E não esquece, se tiver algum conteúdo que você queira saber especificamente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram me fazer, aproveita ali as palavrinhas interrogativas e já façam perguntinhas para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Não esquece você também que ainda não me segue lá no Insta, no Janaína Bonjour Rabajour, na página do Facebook, Bonjour Rabajour Língua e Cultura Francesas, no canal do YouTube, Janaína Bonjour Rabajour, no meu blog, que sempre tem notícias legais, artigos sobre curiosidades, gastronomia, estudos na França. Aproveita aí e me segue em tudo que é lugar, que eu sei que você vai adorar. Você não vai se arrepender, porque tem muito conteúdo legal e relevante e importante e interessante. D'accord? Então, queridos, queridas, amores, mes amours, até o próximo vídeo. Merci et à bientôt!